quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce. Paz, meus queridos, que bom estar de volta para o nosso terceiro vídeo, falando sobre as características de um bom discípulo. E isso é muito bom estar aqui com você, e eu quero, sem mais nenhuma delonga, entrar de cara com você no assunto importante. Eu escolhi uma música de fundo, que você está ouvindo aí, do Pregador Lu. Eu creio que é um grande homem de Deus. Não é muito meu estilo musical, mas a letra tem tudo a ver com aquilo que nós iremos falar hoje. Eu quero começar, eu creio que você já viu na abertura do vídeo, né? Floresça aonde você foi plantado. E eu quero começar com você nesse sentido, tá bom? Falar sobre você, sobre o florescimento, que nós precisamos florescer aonde Deus nos plantou, né? E onde foi que Deus te plantou? Plantou em uma igreja local. Lá é a base de tudo, onde começa. O segundo requisito no moldar do discípulo que eu quero falar com você é sobre isso, sobre a igreja local e florescer lá onde Deus te plantou. Todos os grandes ministérios, as grandes agências missionárias, as bases, os seminários teológicos, tudo isso começou em uma igreja local, lá onde você nasceu, onde você foi cuidado e deu os primeiros passos na fé. Amém? E talvez você esteja me perguntando, mas como eu posso fazer para florescer onde fui plantado? A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma consciência de que Deus chamou você para um propósito divino. Deus chamou você para ser um canal de salvação para os seus familiares, para os seus amigos, seja colega de trabalho, colegas de infância, enfim. Deus chamou você para fazer a diferença nessa geração. Então você precisa ter essa consciência de uma vez por todas. Deus não chamou você para simplesmente estar sentado em um banco de uma igreja. Não é isso que Deus tem para você. Ele chamou você para ser um discípulo que faz a diferença nessa geração. Então a primeira coisa para você florescer onde você foi plantado é tendo essa consciência. Deus me chamou com um propósito divino. Deus me chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para ser um canal de salvação, a resposta dele para essa geração. E a segunda coisa que você precisa fazer para florescer onde você foi plantado é descobrir qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque geralmente quando nós não descobrimos isso, nós tendemos a imitar outras pessoas de uma forma negativa. E como é imitar outras pessoas de forma negativa? É querendo ser elas, querendo estar no lugar delas. Nós devemos imitar assim, o apóstolo Paulo diz assim, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas é uma outra forma, seguir o exemplo, servir a Deus, etc e tal. Mas não querer ser igual a pessoa, você está me entendendo? Há igrejas que fazem os cultos dos talentos, né? E geralmente quando faz isso, nós já chegamos a fazer na nossa igreja também, a maioria das pessoas querem cantar. Não é que você está querendo dizer que só porque eu não tenho uma voz afinada, Deus não recebe meu louvor. Não é isso que eu estou querendo dizer para você, meu amigo. Acredite, o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe ao ouvir o seu filho desafinado numa cantata de Natal no jardim de infância. A mãe, quando termina, a mãe diz, que lindo filho, você estava ótimo. Pois é, o amor de Deus é maior do que isso. É claro que Ele recebe o seu louvor, é claro que Ele recebe a sua adoração, chega afinadinho lá no céu, pode ter certeza disso. Mas se não é este o propósito que Ele chamou você, se não é esse o dom pelo qual Ele vai alcançar essa geração, então você precisa descobrir. E aí a gente volta ao vídeo anterior. TSD, intimidade com Deus, buscar. É claro que o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor, a pessoa que cuida de você, vai com certeza te orientar, te ajudar neste processo. Mas o segundo passo é descobrir qual é o teu chamado. Porque quando você descobre, né, talvez você não canta lá, mas você ora, você sapateia, o chão treme, Deus te dá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação. Você impõe as mãos sobre as pessoas são curadas. Você abre a sua boca, você prega a palavra de Deus, vidas são convertidas. Está entendendo?
Há um leque de coisas. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios dizendo que há diversidade de dons. Então, descubra o teu dom, descubra o teu chamado e Deus vai te usar poderosamente. E nós vamos também para a terceira coisa, o tempo para este propósito que Deus te chamou. Não é porque você descobriu o seu propósito, você descobriu o seu chamado, que agora é tempo de você colocar em prática. Eclesiastes no capítulo 3 diz que há um tempo para cada propósito. Há um tempo para cada propósito, então preste bem atenção. Você quer ser um mamoeiro ou um abacateiro? Um mamoeiro, você planta hoje, lança semente, daqui a pouco ele está grande, daqui a pouco ele já está florescendo, daqui a pouco ele está produzindo mamões. E o mamoeiro olha para o abacateiro e fala, você está desse tamanho, não produziu nada ainda. O abacateiro olha para o mamoeiro e diz, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Né? Então, o mamoeiro, numa foiçada só, num golpe só, você já corta ele, o caule dele acaba com ele. Agora, um abacateiro sólido, de muitos anos, não se corta com facilidade, não se vence com facilidade. Vem inverno, vem verão, vem chuva, vem seca, mas ele está lá. As folhas dele podem até murchar um pouco, mas daqui a pouco ele floresce de novo e produz abacates. Então, temos que ter raízes profundas, porque um abacateiro tem raízes profundas, ele cresceu, ele deu fruto. Então, primeiro passo, ter a consciência que você foi chamado para o propósito. O segundo passo, descobrir que propósito é este. E terceiro passo, descobrir o tempo para este propósito. Mais uma vez, intimidade com Deus, mais uma vez, submissão à sua liderança, ao seu discipulador, que vai te orientar e fazer com que você haja no tempo certo. Quando as coisas funcionam no tempo certo, é uma maravilha, tudo flui, tudo produz e permanece. Amém? Então, esses são os 3 requisitos para você florescer onde você foi plantado. Mas ainda há um quarto. Sabe qual é o quarto requisito? Submissão à sua liderança local. Você teve a consciência de que foi chamado por um propósito, você descobriu qual é este propósito, você também está agindo no tempo certo, mas espera aí, há uma autoridade espiritual colocada sobre a sua vida que você não pode ignorar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz que nós devemos estar submissos aos nossos pastores, à liderança que Deus colocou sobre nós, para que eles possam cuidar de nós. Vou parafrasear para você entender, não gemendo, porque isso não é útil para você. Ou seja, isso não pega bem para você. Imagina o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador orando por você e falar, Deus, tem misericórdia de fulano, Senhor. É uma bênção, mas está apressado, não está entendendo o tempo, já acha que sabe demais. A Bíblia diz que isso não é bom. Agora imagine o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor orando por vocês, dizendo, Senhor, muito obrigado por ter me dado fulano para estar comigo nesta obra. Que maravilha, que pessoa maravilhosa. Você vai ficar com uma moral muito grande diante de Deus. Às vezes Deus virá sobre você. Os propósitos de Deus vão cumprir sobre a sua vida. Existem muitas pessoas que não entendem o tempo do seu propósito e por causa disso são insubmissos à sua liderança, acham que a sua liderança está te perseguindo, acham que a sua liderança está com inveja. Tem uma pessoa que falou, olha, o pastor está com inveja de mim, né? Porque não entenderam, acham que agora já deveriam ir. Talvez você já tenha descoberto o que Deus mostrou para você, mas tenha calma, tenha paciência, tudo o seu tempo, né? Olha, eu quero fechar com isso falando sobre esse tempo você está submisso, sabe, sobre Samuel. Samuel, por exemplo, a Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Você sabe que naquela época Deus quase não falava mais com o povo de Israel. Os filhos de Eli estavam na prostituição, sabe, roubando as ofertas dos santuários, sacrifícios, enfim. Depois você verifica lá direitinho, tá bom? E aí o que acontece, né? Deus fala com Samuel. Mas antes de Deus falar com Samuel, Samuel estava ali perseverando.
todos os dias, abrindo as portas do templo, acendendo os candelabros, fazendo o seu trabalho. E quando Deus falou com ele a primeira vez, tudo o que ele conseguiu ouvir foi a voz de Eli. Entenda isso. Deus falou com ele no tom da voz de Eli. E Eli demorou a entender que Deus estava falando com ele. O discernimento de Eli já não estava lá muito bom. Primeiro, Eli achou que a mãe de Samuel estava bêbada quando ela estava angustiada querendo um filho. Segundo, quando Deus fala com Eli, fala com Samuel, Samuel corre lá pensando que Eli o chamou, e Eli fala para ele, olha, eu não te chamei. Samuel volta lá, na terceira vez você já conhece a história. Mas Eli vai e orienta Samuel e diz, olha, quando você ouvir novamente essa voz, você diz, fala que o teu servo ouve. Talvez Samuel poderia dizer, esse velho está gagá, ele me chama, depois diz que não me chamou, e agora diz que Deus está falando comigo. Não, mas Samuel foi obediente. Apesar dos pesares, apesar de todo o contexto que Eli estava vivendo, seus filhos estavam vivendo, sua casa estava vivendo, apesar de que Deus quase não falava mais, como diz a Bíblia, ele obedeceu. Quando o Senhor falou com ele, ele disse, fala que o teu servo ouve. Você está entendendo? Mas Samuel permaneceu ali, ó, direitinho, esperando o seu tempo, florescendo a cada dia. E a Bíblia diz que ele se tornou profeta, juiz, legislador, sabe? E sacerdote. 4 funções em um. Sacerdote, profeta, juiz e legislador. Ele se tornou o cara em Israel. Simplesmente isso. Então, por quê? Porque ele floresceu onde foi plantado. Ele floresceu na sua geração. E a Bíblia diz que nenhuma das palavras que Samuel disse deixou de se cumprir. Entendeu? Então, meu querido, minha querida, floresça aí onde você foi plantado. Dê os braços ao seu pastor, ande de braço dado com ele, fala, meu pastor, estou aqui, Deus, Jesus é o meu Salvador, e Ele colocou você para me orientar, para me ajudar a florescer aqui onde eu fui plantado. Então, persevera firme, persevere aí neste ministério, persevere nessa igreja local onde Deus te plantou. Floresça aí, meu amado. E Deus vai te usar poderosamente. Deus vai fazer com que você dê frutos e o seu fruto permaneça. Eu quero terminar com essa palavra que diz lá em João capítulo 15, versículo 16, diz assim, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, e vos ordenei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Que Deus te abençoe, que você possa florescer aí onde você foi plantado, que você possa crescer muito para a glória do Senhor Jesus e ser usado poderosamente. Eu quero ouvir notícias suas, tá bom? Aproxime do teu pastor, sabe? Ande junto com ele. O pastor às vezes precisa tanto daquele discípulo, precisa tanto daquele irmão ali, não apenas orando por ele, mas caminhando junto com ele, crescendo, né? Florescendo, expandindo o reino de Deus na terra. Seja você o próximo pastor, né? Da igreja filial, do núcleo, seja você o pastor de uma célula, seja você um supervisor, vai crescendo, porque Deus quer que você floresça, que você dê muitos frutos para a glória dele. E naquele grande dia você vai ouvir Deus te dizer, vinde bendito meu Pai, possua o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus te abençoe, foi um prazer falar com você mais uma vez, fique na paz do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, querido Deus. Sementes que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol, mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Grandes árvores. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós,